Agora a gente grava com timer pra não falar muito, pra gente ser mais objetiva. Porque tem muito assunto, né? Hoje nós vamos falar sobre disforia de classe. Maná, maná. Maná, maná. O que seria disforia de classe? É um termo que nós cunhamos, não é, Tati? Você cunhou, na verdade. Tomamos esse termo de empréstimo das discussões sobre gênero. Sim, eu vou explicar o que é disforia na definição do dicionário. Disforia, sensação vaga, difusa e subjetiva de angústia ou mal-estar. A disforia, quando a gente fala de gênero, é uma sensação vaga, difusa, subjetiva de angústia ou mal-estar com o gênero que foi atribuído. A disforia de classe, portanto, por Analogia. analogia, é alguém que tem angústia, mal-estar ao perceber que classe que a pessoa pertence, não é mesmo? Acontece o seguinte: é muito difícil você perceber que você é pobre, é muito difícil assumir isso. As pessoas têm dificuldade, é complicado. Temos muitos motivos e vamos falar por que é tão complicado assumir que é pobre. A gente vai tentar compreender, porque das outras vezes a gente de alguma maneira definiu o que a gente estava entendendo como o pobre de direita. Que é um termo caricatural também, Claro né? que é caricatural. Ele não tem direito a ver com direita, esquerda, nada Claro assim. que ele tem a ver com direita e esquerda, Tati. Porque também se a gente começar com essa de ai, não sou nem de direita nem de esquerda, isso é fascista. Essa falsa. neutralidade é uma neutralidade falsa. É tudo ruim, eu vou pela terceira via. Porque não, a gente tem pensamentos que são voltados a um pensamento de direita e um pensamento de esquerda. As coisas estão muito confusas? Estão. A esquerda que a gente teve no Brasil também tinha disforia Ideológica. Disforia ideológica? Tinha, entendeu? E tem ainda, né? Exato. Mas isso não quer dizer que individualmente eu não posso me posicionar como esquerda. E que ser esquerda não significa ser petista. Ó, já tô irritada! Isso é importante, fazer uma delimitação, que é, a gente tem uma visão crítica da esquerda, porque a gente não é burra. Ao contrário dos nossos detratores, dos raivosos que vêm xingar a gente não acha que a gente teve a tentativa de uma implantação de uma ditadura comunista no Brasil, porque só quem é muito demente acha isso. Não, a gente está tão perto do comunismo quanto Da Nova Zelândia. da Nova Zelândia, exatamente. Parem de alucinar com isso. Isso é alucinação coletiva. Aliás, tá? a nossa grande crítica à esquerda é que ela não foi esquerda. Não foi esquerda o suficiente, né? Ela foi conivente com o grande capital financeiro, com o grande capital industrial. A nossa crítica é justamente não ter sido comunista. Pois é. Eu acho comum a pessoa ter disforia de classe. Eu acho comum o pobre de direita, porque não há nada no mundo que te convide à reflexão. Muito pelo contrário, a gente vive num estado de alienação das coisas, num estado de alienação de entendimento de quem se é, de entendimento do mundo, um estado de alienação tal que a tendência, se você é um pobre de direita, você não tem que ter orgulho, porque você é absolutamente comum, você é a pessoa mais comum que tem. A gente listou algumas coisas assim que contribuem para essa disforia de classe e para essa alienação. Alienação é um termo que a gente começou a usar nesse sentido com o Marx ali, né? O Marx identifica que a divisão do trabalho, de modo que você não tenha noção do produto final, você só faz uma partezinha do trabalho, você aliena e você não tem mais noção do valor do trabalho, nem do valor do produto e nem do valor atribuído. Então isso vai criando aqueles conceitos de mais-valia, não vou entrar nessa. Você fica numa espécie de vácuo. A alienação tem a ver com um vazio, né? Você fica num vácuo porque você não tem a percepção de que, apesar de você ter participado da produção, você não tem acesso ao produto. Você é alienado do processo e do produto, né? E acho que acontece que agora a gente é alienado de tudo, né? É uma coisa que a gente foi criando um tipo de falta de vínculo, né? Porque fica muito difícil falar agora, porque a maioria das profissões atualmente, elas nem tem um produto final. Palpável, né? A gente não está mais falando de uma industrialização que produzia sapatos ou não sei o quê. Claro que tem isso ainda. E a gente tem muitos
meandros de uma pessoa que não se sente classe operária, não se sente trabalhador, mas profissionais liberais, tem muita dificuldade de se sentir trabalhador, mas são. Pessoas que trabalham com coisas impalpáveis, por exemplo, na burocracia. A pessoa não produz nada, mas tem uma profissão aí. Parece que a gente está chamando um empresário capitalista de malvadão. E isso é uma pessoalização terrível, porque eu não acho que as pessoas são, nesse sentido, malvadas em si. Eu acho que tem esse lugar que é uma discussão moral, que é se você acha que o outro passar fome é normal, eu acho que você é ruim, sim. Mas eu não acho que tem a ver com a bondade ou a maldade intrínseca da pessoa. Eu acho que até que eles devem ser bem boa gente, fazem o melhor que possam. Mas o próprio sistema faz com que, para você crescer, você tem que explorar outro. Uma alienação do conhecimento, com a universalização da educação e da alfabetização, a gente achou que ia acontecer alguma coisa, não aconteceu, de fato. As escolas, do jeito que elas são atualmente, elas são mais disciplinadoras do que propagadoras de conhecimento, né? Porque tem essa outra parte aí, que daí é a pira da Tati, das pedagogia e da vida, que é o que é uma educação popular de massa que traria um esclarecimento. E tem uma coisa que a gente não imaginou que ia tomar essas proporções, que é o papel da mídia. Manipulação de informação, de uma manipulação de acesso à informação. E aí tem essa martelação da meritocracia e do empreendedorismo, que é uma coisa que vem bem dos Estados Unidos nisso, os Estados Unidos que não é exemplo de igualdade social. Toda vez que alguém fala os Estados Unidos tem igualdade social, morre uma fada. Como teria igualdade tendo dois indivíduos, um que trabalha e outro que não? O que trabalha faz seu papel e fornece o benefício ao que não trabalha, pois ele não se esforça, pois está tendo o sustento sem fazer nada. O ser humano é um ser acomodado, se tiver o mínimo de sobreviver, ele vai ficar ali para não precisar de se cansar. O certo é pelo mérito zica. Se você trabalha muito, você ganha muito, se trabalha pouco, você ganha pouco. E assina aí com a campanha presidencial de um certo fascista. Sim, vamos começar a analisar isso aqui, ó. Se você trabalha muito, você ganha muito. Se trabalha pouco, você ganha pouco. Então, o ponto chave disso, Ana, é isso que eu estava falando. O xingamento que a esquerda tem recebido é esquerda vagabunda. Nós somos vagabundos e por isso que a gente quer ajuda do Estado. Não, querida, não estou pedindo ajuda para mim. Você não está pedindo ajuda para você. Nem um pouco. A gente está discutindo, quando a gente fala de ajuda do Estado, a gente fala de ajuda para os desvalidos mesmo. Sim, que eu acho justo que o Estado dê comida para quem não tem comida. Assim. Porque se você acha isso injusto, você entra na categoria pessoas ruins. Pronto. Né? Se você acha esse tem que ser o papel do Estado. Você pode até discutir o papel do Estado em outro lugar. Você tem que sair daqui, entrar ali. Isso é o mínimo. É o papel dele, é garantir esse mínimo de existência. Essa criatura, eu posso analisar por N fatores, mas eu tenho certeza que essa não é uma pessoa com alto grau de escolarização. Eu posso ver isso pela linguagem que ele está usando. Não é por isso que ele é besta, é por ter caído nesse conto do vigário, que ele vai trabalhar muito e ganhar muito. Uma dica para você que está acreditando nisso é: converse com as pessoas e veja a realidade que você vive. Porque tomando contato com a realidade, não é possível que você não perceba que a meritocracia é uma furada, meu amor. Desliga a TV, conversa com seu vizinho. A gente tem falta lugares para encontros populares, falta de lugares para que as pessoas conversem. Isso também é próprio do estado que a gente vive, porque o lugar para conversar não é Facebook. Facebook a gente não conversa, não tem conversa profunda. Falta de lugares que a gente encontra e fale sobre a vida. Entendeu? Você não conversa nem com o vizinho. Quem mora em apartamento, quantas vezes não fica em silêncio no elevador, nem cumprimenta o vizinho. Então, começa a conversar com as pessoas e veja a experiência delas de vida, cara. Porque aí a meritocracia cai por água abaixo. Não é possível que você ache que uma professora como a Tati, que trabalha 10 horas por dia, 10, 12 horas, tanto de redação que ela tem que corrigir, tanto de prova que ela tem que fazer, o tanto, sabe? E ganha o mesmo há pelo menos 10 anos, não tem um acerto salarial disso. Não é possível que você ache que uma pessoa, porque ela é de esquerda, ela é vagabunda. E não é possível que você achar que ela... Não tô rica porque eu não quero. Não tá rica porque não quer. Quando eu li isso, eu pensei bem
e falei, tá, esse seria o mundo ideal, né? Eu trabalho muito, ganho muito, eu tava milionária. Assim como um cortador de cana. É assim, não tem sentido. Olha pro mundo, cara. Sabe essa coisa vendida por filmes americanos? Sim. De, nossa, eu encontrei uma mina de ouro vendendo lixo reciclado. Isso acontece uma vez a cada 1 milhão de pessoas. Tem lá, mas daí é sorte. E sorte não é mérito. As exceções confirmam a regra. Sim, se é uma exceção, uma história como a daquele Em Busca da Felicidade, um sem teto, e subitamente me tornei um mega investidor da bolsa porque eu me esforcei bastante, é uma exceção. Exceção confirma a regra. Inclusive a gente conta a história porque se acontece porque se destaca, né? porque se acontecesse isso toda hora ele não contava a história, né? Mas o problema é que a ilusão dele, que foi aí implantada via 1000 mecanismo de controle. Mecanismo de controle. Esse sujeito é um fascista, super... a defesa que ele vai fazer, o voto dele, as coisas que ele acredita, etc., comprometem a integridade da humanidade, de todo mundo, do resto do mundo, cara. Por uma ilusão dele. Ele compra o discurso, ele repete um discurso que eu aposto a minha vida que não corresponde à realidade dele. Porque se correspondesse, ele certamente não estaria se manifestando dessa forma, ele não estaria se manifestando com essa linguagem, nem com esse tom. Ele não pertence à classe que ele está defendendo. É evidentemente uma reprodução de um discurso de uma classe a qual ele nunca vai chegar. Acabou? Tá acabando. Tá. Queria concluir dizendo o seguinte: parem de ficar defendendo o partido, parem de ficar defendendo e olhem para a realidade e pensem por si próprios, entendeu? Vão formular visões de mundo que tem calcados na sua realidade. E calcados na vida, na né? vida, numa novela, no filme, entendeu? Ou nessa papagaiada da mídia, cara. Império do vazio. É o império do vazio. Sucateamento da inteligência. Então, por favor, olhem para a realidade dos seus amigos. Olhem para a sua realidade. Olhem para a merda que a gente tá enfiado. E vamos sair da merda. Tem que começar do mínimo, assim. Você está com dificuldade para pagar suas contas, eventualmente? Olha, é porque você está trabalhando pouco? É porque você é um vagabundo? Ou... sabe, a meritocracia não funciona. Você é da classe trabalhadora sistematicamente explorada. A culpa não é do governo, a culpa não é de um ou de outro indivíduos, mas a culpa é de todo um sistema que você tá defendendo. E ou a gente muda esse sistema, que ninguém tá falando de revolução comunista, mas estamos falando de críticas ao capitalismo, de críticas ao modo de vida que a gente faz e de críticas de dentro. E é de dentro que a gente vai fazer. É no YouTube que é capitalista, é pelo Facebook que é capitalista, com uma câmera Sony que é capitalista, entendeu? E é daqui de dentro, porque eu não assinei pacto nenhum que usando essas coisas eu tinha que... Não é demônio? É o demônio? É o demônio essa porra? Não posso falar mal dela? E vou falar mal dela. Porque o Kant também dizia... Isso. Critique, mas pague seus impostos. Tô pagando os meus. Muitos, inclusive. Mas a gente tem que fazer exercício crítico. Então para de agir como se tivesse 13 anos de idade, de ficar vociferando idiotice. Olha pro mundo. Olhe para o mundo. Capitalismo, uma das saídas que tentamos para não termos patrocínio, nem ficar vendido a um tipo de ideologia, é ter um financiamento coletivo continuado, onde as pessoas que gostam do que a gente produz, que acham que o canal deve continuar, se responsabilizam financeiramente pelo canal. Para fazer isso, entre no link do Padrim.